Existe uma forma de inteligência que nunca te ensinaram. Não está nos livros. Não está nas salas de aula. Mas de alguma forma, as pessoas a sentem e a temem. Ela não busca holofotes, não precisa de aplausos. Atua nas sombras de forma silenciosa, imperceptível e assustadoramente precisa. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que, sem levantar a voz, parece controlar todo o ambiente. Ou aquela que sorri educadamente enquanto move peças que ninguém mais vê. Ela não fala muito, mas quando fala, a atenção é total. Não pelo volume, mas porque cada palavra é um instrumento afiado. Isso é inteligência sombria. E uma vez que você a compreende, a sua visão de mundo nunca mais será a mesma. Essa mente não reage. Ela observa. Não implora. Ela se posiciona. Não luta. Ela finaliza as coisas discretamente. Maquiavel não admirava o intelecto pelo brilho. Admirava pelo potencial de perigo, pela capacidade de dominar sem ser notado. Se você sempre sentiu que é diferente, não mais sensível, mas mais perspicaz, o que vem a seguir é para você, porque uma vez que você desvendar isso, nunca mais será uma pessoa comum. Você não começa aprendendo, você começa observando. No princípio, você é apenas quieto. Você escuta as pessoas o tempo suficiente para notar as brechas nas narrativas delas. Você sorri para piadas sem graça, não por estar divertido, mas porque está observando quem busca desesperadamente aprovação. O mundo ao seu redor opera sob uma espécie de desatino. As pessoas discutem por coisas sem importância, defendem mentiras para proteger o ego, falam alto quando estão com medo, fingem ser fortes enquanto desmoronam por dentro. Você observa tudo isso e lentamente começa a perceber o padrão por trás do caos. Tudo começa com uma simples verdade. As pessoas são previsíveis quando se sentem seguras. E é aí que você se insere, em silêncio. Você aprende a fazer as perguntas certas, não para obter respostas, mas para fazer as pessoas revelarem o que estão escondendo. Você lhes oferece silêncio e deixa que o desconforto delas as exponha. Você permite que as emoções delas escrevam as próprias confissões. E enquanto elas pensam que você é inofensivo, você está coletando tudo. A inteligência sombria não precisa de alarde. Ela opera na quietude. Prospera em ambientes onde os outros se sentem confortáveis demais para se proteger. E gradualmente a sua mente começa a mudar. Você não vê mais as pessoas por quem elas fingem ser. Você enxerga utilidade, fragilidade, influência e risco. Você identifica o mentiroso antes que ele fale, o inseguro antes que ele se exiba, o traidor antes que ele traia. Você se torna 5 passos à frente, porque a sua mente não é mais emocional, é tática. Esse é o ponto de inflexão. Não quando você se torna mais inteligente, mas quando você deixa de ser ingênuo. Você percebe que a verdade não importa tanto quanto aquilo em que as pessoas acreditam, que a confiança é uma ferramenta, que a maioria está mentindo para si mesma e para você, e que se você conseguir controlar as ilusões delas, pode controlá-las. Isso é inteligência sombria. Não é QI, não é carisma, não é esforço, é controle através da percepção. Você começa a usar palavras como armas, medidas, intencionais, nunca desperdiçadas. Você para de se defender. Para de justificar as suas decisões. Para de reagir ao desrespeito. Porque agora você sabe como fazer as pessoas se arrependerem sem confronto. Você não está mais jogando o jogo pelas regras deles. Você está moldando o jogo para se adequar ao seu projeto. Esta é a fase que Maquiavel mais admirava. A metamorfose silenciosa. Quando uma pessoa para de tentar se encaixar em um mundo falho e começa a remodelá-lo. E o melhor de tudo, ninguém sabe no que você se tornou até que seja tarde demais. Você cruzou o limiar. Parou de tentar ser apreciado. Começou a escutar mais do que falar.
E agora não é apenas inteligente, está se tornando perigoso. Mas o que isso significa na prática? Significa que você começou a desenvolver características que pessoas comuns temem, mesmo sem conseguir nomeá-las. A primeira coisa que eles notam em você é a sua calma. Você não reage como esperam, não se abala com insultos, não desmorona sob pressão, porque você não é mais controlado pela emoção. Você se desconectou dela. Você não suprime sentimentos. Você os estuda. A sua raiva se torna análise. A sua tristeza se torna estratégia. O seu medo se torna previsão. Você não permite que as emoções escolham as suas ações. Você as deixa revelar as fragilidades dos outros. Enquanto eles gritam e entram em pânico, você permanece em silêncio, calculando. Esse silêncio não é vazio. É o som de uma mente se aprimorando. Você não apenas olha para as pessoas, você as disseca. Observa as mãos quando falam, os olhos quando mentem, o tom quando desejam algo. Você ouve o que não é dito. Sente a mudança na tensão quando alguém esconde algo. Você não precisa que elas confessem. Você já sabe. Isso te torna inquietante. As pessoas se sentem observadas ao seu redor. E isso as aterroriza, porque no fundo, elas sabem que você pode sentir a fraqueza delas. Quando você entra em um ambiente, não precisa falar para ser notado. A sua presença é intencional. O seu silêncio é mais eloquente do que a gritaria da maioria. Por quê? Porque você não está tentando ser interessante. Está tentando ser imprevisível. O inteligentemente perigoso compreende o poder do mistério. Você revela apenas o suficiente para despertar curiosidade, nunca o bastante para ser previsível. As pessoas temem o que não compreendem, e você lhes oferece exatamente a dose certa de incerteza para mantê-las cautelosas. Você aprendeu que o poder não vem de estar em todo lugar. Vem de fazer falta quando você não está presente. Você se torna raro. E raridade é poder. A maioria das pessoas fala para preencher o silêncio. Você fala para semear ideias. Cada palavra é um movimento. Cada frase, um sinal. Você usa pausas, tom e perguntas como instrumentos. Você não convence. Você leva as pessoas a se convencerem. Você fala com precisão cirúrgica para distrair, inquietar, influenciar. Você sabe quando elogiar, quando permanecer calado, e que o silêncio muitas vezes tem mais impacto do que qualquer argumento. Isso te torna perigoso, porque uma vez que você abre a boca, a conversa se curva ao seu favor. Não pela força, mas por uma persuasão invisível. E a característica final é aquela que derruba a maioria, mas que constrói o inteligentemente perigoso. Você não precisa mais de ninguém. Não precisa de elogios. Não precisa de reconhecimento. Nem mesmo precisa ser compreendido, porque você se tornou a sua própria fonte de validação. E quando alguém não tem mais nada a provar, torna-se intocável. As pessoas tentam controlar os outros através de culpa, vergonha e obrigação. Mas nada disso funciona em você. Você enterrou a versão antiga de si mesmo, aquela que implorava por clareza, lealdade ou afeto. Agora você se move como um fantasma. Aparece quando é estratégico. Desaparece quando é hora de fazer sentir a sua ausência. Isso te torna mais poderoso do que qualquer título ou arma. Porque o homem que não precisa de nada não pode ser manipulado por coisa alguma. A inteligência sombria não significa nada se não for aplicada. Poder sem ação é apenas um segredo guardado. Você desenvolveu os traços, afiou a lâmina. Agora é hora de usar a arma. Primeiro, controle conversas sem dominá-las. A maioria das pessoas fala para vencer. Você fala para guiar. Deixe os outros falarem. Deixe que se exponham. O seu objetivo não é impressionar. É extrair dados. Faça perguntas que parecem inocentes, mas que penetram fundo. Por que você pensa isso? Como isso te fez sentir? O que aconteceu depois?
Essas perguntas baixam as defesas deles. Fazem com que se sintam vistos. Mas o que você está realmente fazendo é mapeando pontos de influência. Então, diga apenas o suficiente para redirecionar o pensamento deles. Nunca o bastante para revelar o seu. Você não está na conversa. Você a está controlando por dentro. Segundo, use o silêncio como pressão. A maioria das pessoas não consegue lidar com o silêncio. Se apressam para preenchê-lo. Explicam, justificam, pedem desculpas sem motivo. Mas você abraça o silêncio. Alguém tenta te manipular. Você não diz nada. Deixa ele se afogar na própria culpa. Eles esperam resistência. Você oferece quietude. Faça uma pausa antes de falar. Olhe para as pessoas por um instante a mais. Deixe que sintam o peso de serem vistas. Esse desconforto é controle. Você não elevou a voz. Não precisou. Eles sentiram a sua presença sem som. Terceiro, espelhe as emoções deles. Depois, redirecione. Se alguém está com raiva, equalize a energia. Se está inseguro, haja com incerteza. Se está orgulhoso, seja humilde. Então, vire o espelho. Raiva. Redirecione para um terceiro. Insegurança. Ofereça um elogio calculado que os conecte ao seu objetivo. Orgulho. Use a lisonja para posicioná-los onde você precisa. É assim que a influência funciona sem força. Você não empurra as pessoas. Você as deixa caminhar voluntariamente para onde quer que vão. E elas pensarão que foi ideia delas. Quarto, revele as suas intenções depois de vencer. Nunca anuncie seus planos. Nunca explique seus motivos antes do tempo. Deixe que te subestimem. Deixe que te interpretem errado. Então, quando o resultado te favorecer, revele a verdade em silêncio. Friamente. Eles perceberão tarde demais que foram parte da sua estratégia o tempo todo. E nada assombra mais uma pessoa do que perceber que ajudou a construir a própria derrota. Quinto, nunca use o poder emocionalmente. É aqui que a maioria falha. Se emocionam. Punem para se sentir melhor. Atacam para provar um ponto. Você age com intenção fria. Se precisa remover alguém, faça de forma limpa. Sem gritos, sem espetáculo, sem resquícios emocionais. Apenas um exílio silencioso. Uma porta fechada sem aviso. Se alguém te cruza, nunca reaja no momento. Haja quando o benefício for seu, não do seu ego. A inteligência sombria não é sobre vingança. É sobre correção calculada. Faça as suas respostas parecerem que o universo está corrigindo um erro, não que você está guardando rancor. Sexto, esconda a sua profundidade. Nunca revele a sua mente por completo. As pessoas respeitam a inteligência, mas temem o que não compreendem. Então, entregue 60%. Apenas o suficiente para parecer perspicaz. Nunca o bastante para revelar a estratégia. Se elas pensarem que te compreendem, se sentirão seguras. E quando as pessoas se sentem seguras, ficam descuidadas. É aí que você faz os seus movimentos. A jogada mais inteligente é deixá-las pensar que são mais espertas que você. Deixe-as cair na armadilha que você construiu com a ajuda delas. Você não precisa de um trono para governar. Não precisa de status para vencer. A inteligência sombria é dominação silenciosa. O poder de mover pessoas, influenciar resultados e controlar o seu ambiente sem ser visto como a fonte. Foi isso que Maquiavel quis dizer quando elogiou a raposa sobre o leão. Qualquer um pode rugir, mas a raposa vence sabendo onde pisar e quem morder quando ninguém está olhando. O palco mais perigoso não é a guerra, não é a política, são os relacionamentos. É aqui que a maioria das pessoas se perde, onde trocam a lógica pela emoção, onde imploram, explicam e rendem o próprio poder em nome do amor, da lealdade ou da culpa. Mas quando você opera com inteligência sombria, os relacionamentos deixam de ser armadilhas emocionais.
Eles se tornam estruturas de poder. Cada conversa é uma negociação. Cada elogio, um possível suborno. Cada silêncio, um sinal. A maioria das pessoas revela as intenções muito cedo. Querem ser apreciadas. Querem ser compreendidas. Então entregam os medos, a dor, a história inteira, tudo na esperança de serem aceitas. Você permanece em silêncio, não porque é frio, mas porque está calculando. Você deixa os outros falarem primeiro. Deixa que exponham os padrões. Deixa que enrolem a corda em si mesmos, sem perceber que você a está entregando. Você não revela o passado, não explica os padrões, não corrige mal-entendidos, porque quanto menos souberem, menos poderão usar. E ainda assim, você sabe tudo sobre eles. Eles não percebem o quanto estão entregando quando falam. Você percebe a insegurança escondida no sarcasmo, a fraqueza por trás da confiança, o motivo oculto por trás da bondade. E quando tentam te testar, você não resiste. Você desaparece. Porque no seu mundo, o desrespeito não é confrontado. É desqualificado. O seu silêncio é mais assustador do que a sua raiva. Eles esperam uma discussão, uma reação emocional. Mas quando você desaparece, eles começam a refletir. Começam a entrar em pânico. Começam a te ver, não como alguém que controlam, mas como alguém que perderam. Esse é o poder da distância emocional. Isso te torna raro. Isso te torna intocável. Logo as pessoas começam a ajustar o comportamento ao seu redor. Não porque você exige, mas porque sentem os seus padrões sem ouvi-los. Percebem que você é diferente, que não está tentando ser apreciado, que não está disponível da mesma forma que os outros. E esse mistério se transforma em controle. Não pelo medo, não pelo amor, mas por uma compreensão tácita de que você não é alguém que se manipula. As pessoas aprendem que o afeto não compra acesso, que lealdade sem estratégia não significa nada, que a proximidade é um privilégio que você pode revogar a qualquer momento. Você não pune com palavras, você pune com a ausência. E nada assombra mais um manipulador do que ser ignorado por aquele que ele não conseguiu controlar. A inteligência sombria não te torna insensível. Ela te torna preciso. Você não forma laços por padrão. Você escolhe quem te vê. E mesmo assim, nunca os deixa ver o seu ser inteiro. É isso que te separa de todos os outros. Eles correm em direção à validação. Você caminha em direção à clareza. Eles oferecem amor para evitar a solidão. Você oferece silêncio para revelar o desespero deles. Eles demandam respostas. Você oferece quietude. E essa quietude se torna aterrorizante, porque significa que você os viu por dentro e decidiu que não valiam uma resposta. Você não busca desculpas, não discute o seu valor, não repete as expectativas. Você simplesmente desaparece quando a energia se torna falsa. E aqueles que ficam para trás são forçados a se perguntar o porquê. Você nunca levantou a voz, nunca se explicou. Mas a sua ausência disse tudo. É assim que se conquista poder nos relacionamentos. Não controlando os outros, mas dominando a si mesmo. A essa altura, algo mudou em você. Você não reage como antes. Não explica, não discute, não se excede. Você se tornou estático, mas não passivo, quieto, mas não fraco. É isso que a inteligência sombria faz. Ela te refina em uma arma que não precisa ser empunhada. Você pode entrar em uma sala e não dizer nada. Ainda assim, todos os olhos se voltam. Não por carisma, não por desempenho, mas porque você carrega uma presença que parece imprevisível e intocável ao mesmo tempo. Você não precisa dominar porque já superou o jogo. As pessoas te subestimam, e essa é a sua parte favorita. Você aprendeu a usar máscaras quando necessário, a falar em camadas, a não deixar impressões digitais por trás da sua influência. Você se tornou ilegível,
inabalável, imparável. Esta é a sua forma final. Não um gênio barulhento, não um mentor público, mas um fantasma dentro do sistema, movendo as peças enquanto os outros imploram para entender as regras. Você não busca vingança. Você apaga pessoas silenciosamente. Você não precisa vencer discussões. Você vence resultados. Porque o poder real não é mostrado, é sentido. E você se tornou o tipo de pessoa que não precisa ser vista para ser temida, que não persegue, mas atrai, que não reage, mas projeta, que não quebra, mas observa os outros desmoronarem sob o peso do próprio silêncio. Você parou de jogar o jogo deles e começou a criar o seu próprio. É isso que acontece quando a inteligência esfria, quando a observação se torna previsão, quando a emoção deixa de ser o seu mestre e passa a ser a sua ferramenta. Maquiavel diria que os homens são movidos por dois impulsos principais: amor ou medo. Mas a inteligência sombria te oferece um terceiro caminho: controle sem nenhum dos dois. Eles não precisam te amar, não precisam te temer. Eles só precisam saber que você está observando. Silenciosamente, cuidadosamente, permanentemente. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Você não é um espectador. Você é um sobrevivente em meio ao barulho. Uma transformação silenciosa, mas profunda, já começou. A sua mente, agora mais afiada, percebe o mundo de uma forma diferente. E essa percepção é o primeiro passo para o poder real. A maior revolução não acontece nas ruas. Acontece no silêncio da sua própria percepção. E você? Você já começou a sua.